Nesse vídeo nós iremos aprender como calcular o total acumulado de um período utilizando o conceito de janela. Espero que gostem, não esqueça de dar seu like e tenha certeza que sua inscrição faz muita diferença. Obrigado e vamos lá! Iremos conhecer primeiro os dados utilizando o Group By para agregar a coluna valor líquido numa soma. Vejam que eu posso simplesmente clicar após o nome valor líquido igual soma dessa mesma coluna. É uma outra forma de nomear a coluna. Para facilitar que nós iremos utilizar essa mesma consulta nas próximas etapas, eu vou converter a coluna data de emissão, que atualmente está como tipo string, para datetime. Então, novamente, igual, converte, qual tipo de dado? Datetime, quem? A coluna data de emissão. Então, se eu executar essa consulta, vocês vão perceber que ela vai nos retornar uma agregação daquele valor da coluna líquido, valor líquido, por data de emissão, CPF, ID do cadastro e a sigla da unidade federativa. Eu vou, para a próxima etapa, utilizar essa mesma consulta para a gente aprender, usando o over, como criar agora a janela de somatório. No local da subquery, eu vou colar a consulta anterior. Vou dar um tab aqui só para ficar um pouco mais organizado. E nós temos aqui logo a soma desse valor líquido que já está retornando pela subquery. O over, ele vai me criar uma janela de soma. Só que ele sozinho, né, a gente até discutiu o over em alguns outros vídeos aqui do canal, ele não necessariamente nos traz o total acumulado. Veja que se eu executar dessa seguinte maneira, da forma como está, ele vai nos trazer a soma total daquele dia repetidamente. Então veja, enquanto for 1 de janeiro, ele vai trazer o valor até aquela data, que é o valor total de um dia inteiro. E veja que quando passa para o segundo dia, ele vai repetindo o valor total daquele segundo dia. E não é isso que nós queremos. Então, no nosso caso aqui, além do order by, nós precisamos colocar, né, outras características, outros parâmetros para que a gente consiga chegar lá no total acumulado. Mas antes disso, vamos conhecer um pouco sobre a janela de somatório. Veja aqui, após o order by, eu vou usar o row between 0 preceding and 5 following. O que é que ele faz aqui? Na verdade, o rows vai gerar uma janela de cálculo utilizando a ordenação anterior, que é por data. Por isso, ele vai conseguir identificar do registro anterior o somatório. Só que nós estamos especificando 0 para que ele inicie pela linha atual. E os 5 posteriores, a linha atual também. Então vejam que se eu executar essa consulta, ele vai me mostrar um valor chamado 4.350, que é o total da linha atual, sem nenhum precedente, ou seja, de nenhuma linha anterior à linha atual, por isso 0, somadas aos 5 posteriores. 1, 2, 3, 4, 5. Esse somatório dá exatamente 4.350. Eu coloquei até aqui no Excel para que vocês possam ver o resultado. Então, eu tenho a linha atual, pego os 5 posteriores sem trazer nenhum anterior, por isso 0, que dá exatamente 4.350, né? 0,03. Voltando para a minha consulta,
Lógico que para fazer o acumulado, né, o total acumulado, isso aí não resolve nosso problema, né, visto que ele está com a janela pré-definida e nós não queremos isso. Então, na próxima etapa, nós precisamos utilizar dois novos parâmetros. Primeiro, nós precisamos particionar o nosso dado, as nossas linhas, para que ele faça o cálculo apenas naquela partição, que nesse caso será pela semana. Só para exemplificar, nós vamos utilizar o quê? Um total acumulado daquela semana. Ele vai começar no primeiro dia e finalizar no último dia da mesma semana e reiniciar o cálculo também quando ocorrer a próxima semana. Então, primeiro nós iremos, além do order by, utilizar partition by, que ele vai particionar, quebrar em pequenos blocos, né? Já discutimos também isso em outros vídeos no canal, para que ele fique o cálculo somatório apenas naquele espaço, naquela janela de registros. E o partition by, nesse caso, como é por semana, eu vou colocar aqui na data de emissão do partition by o date part por semana, que é o WK, e fechar os parênteses aqui, certo? Após isso, nós temos que definir também que o rows, ou seja, a janela, vai ser do início da primeira linha até a última linha da partição. Então, para isso eu vou usar o unbounded preceding no início, né, a primeira linha que eu quero fazer o somatório daquela partição, e o current row para o final desse cálculo, certo? Para que vocês percebam o somatório já em total acumulado, eu vou adicionar o date part aqui embaixo, colocando como semana. Ele vai dizer o número da semana e vocês vão ver o cálculo sendo executado. Vejam que vou executar essa consulta e analisando o dado, eu tenho a primeira semana só houve um dia, então ele mantém o mesmo valor. Na segunda semana houveram 2 dias, então ele pega o primeiro dia, soma com mais 100, dá 740. E assim por diante. Terceira semana, 3.319, mais 1.312, e assim vai somando, e a gente já vai identificando aqui o total acumulado por semana. E para finalizarmos, nós iremos para a última etapa, onde nós temos mais de uma janela fazendo o cálculo de diferentes tempos existentes naquele período. Então, o primeiro, por exemplo, faz o cálculo do mês total. Né? Então, vejam que eu coloco o rows between, só que ao invés de usar o WK, eu uso o mês. Da mesma forma que eu tenho o trimestre, que coloco o quarter. O ano e, basicamente, o ano aqui, o último, que é o mais interessante, ele é sem o rows between, onde ele vai me dar o total completo, sem acumular. Então, vejam que eu não preciso necessariamente, né, ter que criar consultas diferentes para colocar cada uma desses valores acumulados ao lado da outra coluna. Então, veja que no mês atual, ele teve esse acúmulo do mês total, né? O mês atual. O trimestre, ele vai fazer o somatório até acabar o período do trimestre. E o acumulado do ano, ele vai finalizar até
próximo usuário, vejam que ele chega no total dos 264, no acumulado do ano, para aquele usuário. Lembrando que na janela nós levamos também em consideração, além da data, o CPF. Não é simplesmente fazer um somatório acumulado pela data, e sim também levando em consideração o usuário, o CPF, a pessoa que teve aquele custo naquele período. Então, quando passa para outro usuário, aquela partição, aquela janela de cálculo vai reiniciar, né, seus valores. Então, espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Muito obrigado, dá uma passadinha também em outros vídeos do canal e siga-me também no LinkedIn.